Bom, pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. A nossa aula de hoje é uma aula, um bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho sobre duas formas, dois instrumentos que são aplicados dentro da nossa profissão, que são aqueles instrumentos que nos vão mostrar e nos vão permitir com que a gente apresente a nossa área de atuação dentro do conselho profissional, mas especialmente aquilo que informa para o conselho profissional o que nós estamos fazendo, tá? É muito comum, talvez, vocês ouvirem em outras profissões coisas desse tipo, né? Por exemplo, vocês estão numa clínica médica, e nessa clínica médica, provavelmente em um determinado momento, vocês escutaram, ou numa uma reportagem, enfim, uma propaganda, ou lá na própria clínica, e aí vocês encontram lá um responsável técnico, CRM, fulano de tal, né? Número tal, fulano de tal. O que nós vamos falar hoje é basicamente isso, como que nós, como biólogos, podemos atribuir responsabilidade técnica a um trabalho, tá? Então, tudo que a gente executa dentro da nossa profissão, como biólogo regulamentado, e aí eu volto a falar, né, de novo, a repetir, que nós estamos falando, então, daquele biólogo formado, graduado em ciências biológicas, licenciatura, mas que também tem o seu registro profissional em conselho profissional. Esse biólogo regulamentado, ele precisa, então, assumir determinadas responsabilidades sobre determinada tarefa que está executando determinado trabalho. Então, e para isso, nós temos dois tipos de atividade. Eu vou colocar aqui. Então, pessoal, olha só. O que acontece? Então, assim, dentro da nossa profissão de biólogo, né, então nós temos aqui, a gente... vou colocar aqui qual o grau, né? Então, em biólogo, né? Então a gente é bacharel, ou a gente é licenciado, certo? E uma vez que a gente tem a nossa colação de grau, a gente tem a nossa habilitação chamada habilitação técnica, né? Então, é a nossa habilitação técnica, beleza? Esta habilitação técnica, ela é conferida, então, pelo nosso título aqui, né, de bacharel licenciado em ciências biológicas. Depois, a gente tem a nossa que a gente chama de habilitação profissional. A habilitação profissional, ela é em decorrência do nosso registro do conselho, né? Então, o registro do conselho, o conselho é o que nos confere a nossa habilitação profissional. Uma vez que a gente tem a habilitação técnica e a gente tem a habilitação profissional, nós precisamos, sempre que executar alguma tarefa, alguma atividade como profissional biólogo, nós devemos informar para o conselho qual é a atividade que a gente está exercendo. E para isso existem duas modalidades. A primeira modalidade, que é a modalidade que nós, como biólogos, como pessoa física, tá? Uma pessoa física, biólogo, tá? Como que nós informamos para o conselho profissional que nós estamos atuando em determinada área, determinada tarefa? Nós temos um artifício, na verdade, uma ferramenta legal, que é chamada de anotação de responsabilidade técnica, tá? Isso é o biólogo, eu como biólogo, ou qualquer um de nós aqui como biólogo, nós vamos fazer essa anotação de responsabilidade técnica. Então é o seguinte, eu estou desenvolvendo lá um projeto de levantamento de fauna, tá? Estou fazendo levantamento de fauna em uma indústria, uma empresa, por exemplo, uma barragem, enfim, né? Então, uma vez que eu estou fazendo esse levantamento de fauna, eu vou emitir uma chamada de ART. Essa ART ela vai ficar lá disponível para o CRBio e eu vou informar para o CRBio que eu estou desempenhando determinada tarefa
dessa atividade. Se eu estou trabalhando lá, por exemplo, em análises clínicas, e eu faço uma determinada tarefa aqui, vamos por exemplo, que eu faço a parte de hematologia, eu vou informar para o CRBio que eu estou atuando na área de análises clínicas em um determinado setor, por exemplo, né, numa área, por exemplo, fazendo laudos de hematologia, tá? Eu estou trabalhando, por exemplo, numa indústria de biotecnologia, tá? Estou trabalhando na indústria de biotecnologia, por exemplo, fazendo, dar um exemplo aqui, produção de cerveja, né? Produção de cerveja, aqui eu vou colocar PC em produção de cerveja. Eu vou emitir uma RT e vou informar para o CRBio que eu estou atuando nessa área, nesse setor. Uma vez que a minha atividade se encerra, eu vou dizer para o CRBio, vou fazer uma informação para ele desse mesmo setor, olha, eu terminei minha atividade, acabei a minha atuação nessa indústria aqui cervejeira, não estou mais atuando, e aí essa RT vai te emitir, a gente vai acabar acumulando horas, que é a nossa quantidade de horas técnicas trabalhadas, tá? Então, essa quantidade de horas aqui, vamos por X horas, vai me dizer, olha, eu atuei na área de biotecnologia, na área de produção de cerveja por 800 horas. Tá? Vamos dar um exemplo, deu 800 horas aqui. Muito bem. Esse conjunto de horas que a gente consegue mediante a essa anotação de responsabilidade técnica vai me permitir com que eu possa, por exemplo, abrir minha própria indústria cervejeira ou ser contratado por uma indústria, não mais para ser responsável por um setor, por uma parte ou executar uma determinada tarefa X, mas essa indústria, ela pode me contratar para ser o responsável tecnicamente por toda a indústria, ou por todo o laboratório de análises clínicas, ou por todo o laudo de impacto ambiental que é feito. Então, para isso, essas horas me permitem abrir uma segunda linha de atuação do profissional biólogo dentro do conselho, que é por meio de uma pessoa jurídica. Tá? Então, numa pessoa jurídica, em que eu vou ter um negócio chamado de termo de responsabilidade técnica. Esse termo de responsabilidade técnica, ele é importante porque ele é que vai dizer o seguinte, olha, eu, Glauber, eu atuo numa indústria de cervejeira e eu sou responsável por essa cervejaria. Então, eu vou responder pela cervejaria. Tá? Eu não vou mais só responder por uma determinada área da cervejaria ou determinada produção, ou só da parte de controle de qualidade da cervejaria. Não, eu vou ser o responsável legal, tá, pela cervejaria. Tá? Opa. Então, eu aqui vou responder legalmente, por exemplo, se essa cervejaria aqui fizer uma besteiradinha que aconteceu em algum lugar por aí, né? Então, o que acontece? Eu vou ser o responsável técnico, eu sou biólogo responsável pela indústria, pela cervejaria. Inclusive, muitas vezes, o meu nome vai estar lá, né, no rótulo da cerveja, como sendo responsável técnico pela cervejaria. Neste caso aqui, é o equivalente daquele que eu dei o exemplo anteriormente para vocês, uma clínica médica, por exemplo. Tá? Prof, Oi. tenho uma dúvida. A Pode Gabriela. Falar. Boa noite. Pode falar, Gabriela. Ali no TRT, é uma possibilidade que acontece após essas horas, ou também tem esse documento no caso de eu ter uma empresa? Eu não entendi essa parte, porque falou de pessoa jurídica e eu não entendi essa parte. Tá, Confundi. Então vamos lá, assim, ó. Por exemplo, vamos esquecer a pessoa jurídica, tá? Vamos esquecer nesse momento. Então, você vai ser contratada por uma empresa para executar uma determinada tarefa. Por exemplo, o controle de qualidade, né? Então, vamos pensar aqui que você está trabalhando na área de controle de qualidade desta empresa aqui de cerveja, tá? Ou outra empresa qualquer. Você vai atuar exclusivamente no controle de qualidade desta empresa, tá?
que você vai falar? Você vai lá dizer para o CRBio, né, através de uma anotação de responsabilidade técnica, que você está atuando no controle de qualidade de uma empresa. Tá? Isso vai acumular um tempo de horas, tá? Então você recém-formou, você vai atuar nessa área aqui. Muito bem. Aí você trabalhou lá durante, sei lá, 2 anos no controle de qualidade, durante um bom tempo, e você acumulou um número de horas bastante significativo. Tá trabalhando no controle de qualidade técnica dessa cervejaria, então numa indústria de cervejaria. Aí o que acontece? Como você emitiu uma ART dentro da área de biotecnologia, dentro de, por exemplo, cervejaria, que eu estou dando exemplo de cervejaria, né? Obviamente poderia ser outra, mas aqui um exemplo de cervejaria, e você tem um acumulado de horas trabalhada dentro da indústria de cervejaria bastante significativo, significa que você, como um controle de qualidade, talvez você teve uma participação desde a parte da produção do insumo, da cerveja até o invase final, você participou tudo, você conheceu do processo de produção de cerveja, você agora está apta, ou fez talvez um outro curso, uma especialização, para trabalhar com cervejaria, fez um monte de curso para trabalhar, e agora você resolve sair desta empresa e montar a sua própria cervejaria. Tá? Eu resolvo montar minha própria cervejaria. Ou sair dessa cervejaria e ir para outra. Ou até mesmo esta cervejaria que você tinha sido contratada, ela chega com uma proposta para ti o seguinte: olha, Gabriela, é o seguinte, você trabalhou com a gente aqui durante 2 anos, você já tem competência técnica para trabalhar com isso, o nosso responsável técnico aqui pela empresa, ele foi embora, e nós precisamos de alguém para assumir a responsabilidade técnica pela indústria como um todo, pela cervejaria, pela parte de produção da cerveja aqui na minha empresa, tá? Ou né, na empresa que eu estou contratado. Aí você vai chegar para o Conselho Federal, para o Conselho Regional, e vai dizer o seguinte: olha, a empresa quer me contratar para ser a responsável técnica pela cervejaria. Não mais por um setor, não mais por uma atividade, mas sim pela cervejaria como um todo. E aí, obviamente, você vai ganhar melhor por isso, né? Aqui você estava no setor, aqui você vai ser responsável juridicamente pela empresa inteira, certo? Vai ser responsável tecnicamente pela empresa inteira. Então, você passa a ter a possibilidade, com esse acúmulo de horas aqui emitido pela RT, a te permitir que você possa, então, agora assinar tecnicamente para uma empresa como um todo. Ou seja, agora você não vai ser você não vai simplesmente dizer o que você está fazendo. Não, você vai assinar tudo e ser responsável pela cervejaria aqui, porque você acumulou horas para poder emitir uma TRT e ser responsável, então, pela empresa, que é termo de responsabilidade técnica. Apresentando a resolução CFVIL número 11, de 5 de julho de 2013. Ela fala exclusivamente a respeito da anotação de responsabilidade técnica. Tá? Então, vejam, qualquer atividade profissional no âmbito das atividades inerentes ao profissional do biólogo, ela requer uma anotação de responsabilidade técnica. Tá? Então, dentre todas aquelas áreas de atuação profissional, nós podemos emitir uma ART. Então, eu vou dar um exemplo do meu caso, tá? Só para você deixar mais claro. Eu sou professor universitário e eu atuo na área de pesquisa dentro da área de biotecnologia. O que eu tenho hoje no Conselho Regional de Biologia é uma anotação de responsabilidade técnica como docente, pesquisador na área de biotecnologia, dentro de uma área chamada bioinformática. Então, eu informei para o Conselho de Biologia que eu faço pesquisa e desenvolver projetos nessa área. Se eu estivesse atuando, por exemplo, numa empresa, eu ia dizer que eu estou, em vez de ser professor docente, eu sou, sei lá, analista técnico ou analista laboratorial na área de análises clínicas dentro das áreas de atuação profissional do biólogo, emitindo uma ART. Isso, tá? É uma forma de informar ao conselho o que eu estou fazendo e o conselho também de dizer que você tem capacidade e aptidão técnica para exercer tal atividade. Por que isso é importante?
que o que acontece? A nossa profissão ela é extremamente diversa, né, gente? Extremamente diversa, tá? O que acontece com um profissional, por exemplo, que nunca atuou na área, por exemplo, de manejo de fauna, e aí ele é contratado por uma empresa para fazer manejo de fauna. Ah, porque ele era meu amigo, eu sou biólogo, eu posso fazer manejo de fauna. Mas o cara nunca teve nenhum curso, o cara nunca teve nenhuma especialidade, o cara não se for, por exemplo, fez um TCC completamente numa área diferente. Ou seja, ele não está preparado para fazer manejo de fauna. Vou dar um exemplo meu. Eu não estou preparado para fazer manejo de fauna. Mas por algum motivo alguém me contratou para fazer manejo de fauna. Aí o que vai acontecer? Eu vou emitir uma RT de manejo de fauna e o CRBio, né, vai olhar essa RT e vai dizer, peraí, olha o currículo que esse cara tem, né, esse biólogo aqui, recém-formado, biólogo recém-formado e tal, ele fez algumas atividades aqui, e nenhuma delas tem relação com o manejo de fauna. Será que esse profissional está atuando de forma correta na parte de manejo de fauna? Ou é um biólogo que não deveria estar atuando nisso? Provavelmente não. O que o CRBio vai fazer? O CRBio vai investigar, vai fazer a fiscalização deste profissional. E, consequentemente, vai dessa empresa, podendo, inclusive, dizer para o biólogo que ele não está apto, portanto, ele não pode assinar aquele manejo de fauna. Entenderam? Mas tem outro profissional que, ao longo da sua graduação, ao longo do seu curso, ao longo da sua história, por mais que seja recém-formado, ele trabalhou com manejo de fauna, ele fez vários trabalhos de iniciação científica, TCC, iniciação científica, fez vários cursos e tal, e ele saiu para o mercado, agora eu posso fazer manejo de fauna? Sim, porque ele tem currículo, né, técnico, ele está habilitado para fazer manejo de fauna. Aí ele vai fazer uma RT, dizendo que vai fazer manejo de fauna, o conselho vai dizer, opa, ele tem, vai olhar o currículo do cara, vai olhar o que ele está dizendo que vai fazer, e ele tem, então, capacidade, enfim, né, técnica, habilitação técnica o suficiente para fazer manejo de fauna. Isso é muito importante, gente, porque a gente tem de novo, uma formação extremamente diversa, né, muito diversa, e a gente precisa separar um pouco as coisas, né, senão o biólogo pode fazer tudo, não é por aí, né, eu pergunto para vocês, qual de vocês, saindo da faculdade, tem capacidade para chegar no mercado de trabalho agora e fazer qualquer coisa que o biólogo vai fazer? Alguém de vocês se sente preparado para fazer tudo? Todas aquelas 300 mil áreas de atuação lá do biólogo? Não. Não, né? Agora, dentre aquelas, você se sente apto a alguma daquelas? Pelo menos uma? Olha para elas lá, olha bem certinho lá. Eu estou trabalhando com botânica, acho que eu consigo fazer sistemática de planta. Talvez eu vou poder atuar na parte de inventário florestal. Não concorda? Ah, mas eu estou trabalhando. Possivelmente é. Mas eu estou trabalhando com o meu TCC agora com levantamento de mastofauna. Certo? Putz, se eu sair do mercado de trabalho, alguém pode me contratar para fazer levantamento de mastofauna. Eu estou apto para isso? Estou apto, então eu posso fazer uma RT. Ah, eu terminei a faculdade, trabalhei a vida inteira aí com mastofauna, e aí de repente surge uma chance para mim trabalhar e emitir uma RT lá no laboratório de análises clínicas. Opa, será que eu tenho aptidão para isso agora, nesse momento? Ou preciso mais de um tempo de preparação para poder atuar? Provavelmente vou precisar de mais um tempo, então vou precisar ter um acúmulo de horas aí trabalhada para poder atuar em análises clínicas, exemplo. Se entenderam essa diferença, entenderam por que a gente precisa ter uma RT, é exatamente para a gente apresentar e demonstrar essa habilitação técnica que nós temos, certo? E essa anotação de responsabilidade técnica, ela vai ser importante, especialmente quando a gente está falando de prestação de serviço, tá? Para profissional autônomo, ou também aquele profissional que é contratado, né, que é contratado por uma empresa ou por uma universidade, enfim, também pode emitir essa ART, mas para o profissional autônomo é extremamente importante a emissão de ART, né? Aí o que acontece? Se tiver que responder por um determinado laudo, né? Vocês fizeram um laudo lá de uma usina e, sei lá, o Ministério Público
pediu mais informações sobre determinado assunto dentro da área de vocês. A empresa, ela vai querer que você tenha a sua RT assinada, porque ela vai dizer assim, olha, quem emitiu esse laudo foi o fulano de tal, e ele se responsabilizou por isso, está aqui a RT dele, que foi validada pelo Conselho de Biologia, dizendo que esse profissional está apto a fazer esse tipo de laudo. Se ele não tem esse laudo na mão, se ele não tem essa SRT na mão, ele nunca vai poder dizer que foi você que fez, e segundo, ele não vai ter instrumento legal para, por exemplo, responder ou até mesmo se defender perante ao Ministério Público, dando um exemplo. Tá? Aconteceu um caso bastante intrigante um tempo atrás, em uma determinada região do Brasil, em que foi emitido um laudo de paternidade, tá, de uma pessoa, em que tinha um suposto pai, né, e a mãe. Então essa mãe e a criança, enfim, a mãe entrou com uma ação judicial contra o suposto pai. Foi feito um teste de paternidade, foi assinado por um profissional que não tinha emitido a RT. Sabe o que aconteceu? Alguém tem uma ideia do que aconteceu? Vocês conseguem imaginar o que aconteceu? E o pai, detalhe, o laudo deu positivo. O pai era pai biológico da criança. O cara pode processar ele? Hã? Você perdeu o cargo, o cientista que fez isso? Você sabe que não pode, porque você pode estar, inclusive, se você não for registrado no conselho profissional, se eu não me recordo, até não foi na área de biologia, acho que foi na Milvencina, mas enfim, o cara não estava registrado no conselho profissional, emitiu um laudo. O que aconteceu? Exercício legal da profissão. Primeiro, o cara que fez o laudo, ele sofreu um processo do próprio conselho da profissão. E segundo, o advogado de defesa ganhou a causa. Tá? Naquele momento ele ganhou a causa. Porque foi considerado o teste como não verídico, porque não teve um responsável técnico para assinar o laudo. Você acredita nisso? Olha a loucura. Tá? Por causa da falta de uma ART do profissional. Veja que coisa absurda, né, gente? Mas é por isso, porque essa anotação de responsabilidade técnica confere a pessoa que fez a anotação de responsabilidade técnica a responder, enfim, e a se dizer, atestar que aquilo que ele está colocando naquele laudo é verídico. Tá? Então, isso acontece muito até na nossa área, né? Quem é professor sabe muito bem disso, né, especialmente aqui nas universidades federais, de às vezes saírem algumas pessoas emitindo laudo, mas não tem RT. Então, qualquer juiz, qualquer advogado que não concorde com aquilo poderia entrar na justiça e simplesmente, dependendo do laudo que ele está querendo buscar, ele simplesmente inviabilizar o laudo. Tá? Não porque a pessoa não é tecnicamente responsável, não porque a pessoa não é eficiente, não porque a pessoa pode ser a única detentora entre aspas, da tecnologia para dizer aquilo. Mas se ela não tiver registro legal que profissionalmente ateste que ela está fazendo, ela pode sofrer algum problema e o laudo pode ser inválido. Olha que loucura, gente. Tá? Mas é isso. Professor, isso é só da biologia, isso é coisa da biologia, isso é coisa da biologia. Não, isso não é coisa da biologia, não. Isso outras profissões também têm isso. Na verdade, quase todas as profissões, né, que eu conheço, pelo menos das que eu conheço, que tem conselho de profissional, todas elas trabalham dessa forma, da anotação de responsabilidade técnica. Tá bom? Bom, aí eu vou passar aqui, gente, tá? Então, o que acontece? Então, a gente tem a RT, né? Depois a Giovana, né? Que fez a Gabriela, a Giovana, que me perguntou antes a respeito que ficou confuso da TRT. A gente já vai chegar lá, tá? Com base nessa informação aqui que eu vou passar para vocês da RT. Mas olha só. Então, quem pode emitir RT? É isso, Gabriela, tá? Mas ficou um pouquinho claro essa diferença entre a RT e TRT? A RT, então, é pessoa física. Eu, como biólogo, assino
para dizer que eu estou exercendo uma determinada atividade. E TRT é eu me responsabilizando a uma pessoa jurídica, a uma empresa. Tá? Então, assim, essa diferença bem clara que vocês têm que ter já, gente. Todo mundo, todo biólogo que sai formado pode ser responsável por uma empresa jurídica de cara? Não. Tá? Não, porque para ser responsável por uma empresa jurídica, vamos lá, você tem que ter um acumulado de experiência atrás disso. Ah, mas se eu não fiz, eu não trabalhei em nenhum momento, eu fiz mestrado, fiz doutorado e agora quero montar uma empresa. Posso ter minha empresa e eu assinar a minha TRT? Sim, porque para a TRT, o mestrado, a especialização e o doutorado, eles se equivalem às horas de ART. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Quando a gente for falar de TRT. Alguém quer falar alguma coisa? Vi que abriu o áudio aí. Bom, então, gente, ficam sujeitos a RT, então, todos os profissionais que desempenham a proposição de projeto, execução, coordenação, supervisão, está aqui tudo isso descrito, tá? Está no Moodle também para vocês, vejam. Mas olha só que importante essa atividade, essa RT, ela pode ser de caráter, vejam só que interessante isso, né? De caráter contínuo por meio de contrato de trabalho ou vínculo de outra natureza, né? E aqui vem um aspecto bastante interessante, que qual é esse vínculo de outra natureza aqui? Por exemplo, um contrato temporário, tá? Um contrato temporário, beleza? Então, assim, ou, por exemplo, eu fui contratado por uma empresa para emitir um laudo. Acabou, um laudo. A empresa vai, me contrata, eu emito o meu laudo, eu faço minha análise que tem que fazer, emito o meu laudo, devolvo o laudo para a empresa, pronto. Tá? Eu não sou contratado, eu não tenho vínculo de trabalho com a empresa, mas eu tive que emitir um laudo para essa empresa. Portanto, eu posso fazer uma ART, né, que faz pela ART que a gente chama de prestação de serviço. Eu prestei um serviço para a empresa, mas eu não sou contratado. Tá? E aí o outro tipo de laudo, que é quando a gente fala de contrato de trabalho, aí no contrato de trabalho, geralmente a gente assina RT, que a gente chama de cargo e função. Então a gente vai dizer qual é o nosso cargo e qual que é a nossa função dentro daquela empresa. Tá? Então, vejo, nas modalidades de ocupação de cargo e função, né, que seria esse contrato de trabalho especialmente, então tá aqui, gente, ó, cargo e função técnica por atividades desenvolvidas, independente, e aqui, pessoal, vou até grifar isso aqui para vocês verem uma coisa, ó, vou grifar de azul, independente da denominação de cargo. Por que eu estou colocando importante isso? Independente da denominação de cargo, pessoal. Porque normalmente a gente pensa, né, que quando a gente vai ser contratado por uma empresa, nós vamos ser contratados como biólogo. Nem sempre. Muitas vezes vamos ser contratados, o nosso cargo é um cargo em que biólogo atua, mas o nosso cargo lá, por exemplo, é analista, ou é tecnologista, ou é laboratorista. E aí, por não ter o cargo lá biólogo no meu cargo de trabalho, eu digo, não preciso de RT, porque eu não estou atuando como biólogo. Não, você está trabalhando. A tua atividade profissional é de biólogo. O título ou a denominação do teu cargo na empresa é diferente. Ou no local que você está trabalhando. Entenderam? Por exemplo, agente fiscal, tem todos esses cargos, são cargos que sim, que o biólogo pode atuar. Tá? Cargo administrativo ou gerencial, cargo comissionado. Então, eu sou secretário da saúde de um município, ou secretário do meio ambiente do município, é um cargo comissionado. Não preciso de anotação de responsabilidade técnica? Eu diria, faça a sua anotação de responsabilidade técnica, porque isso é um tipo de cargo comissionado e atividade de biólogo atuando na área de meio ambiente em cargo gerencial, né, em cargo administrativo gerencial, tá? Comissionado. Beleza? Ó, professor. Glauber, você é professor universitário, você não é biólogo. Sim, mas as atividades profissionais de biólogo, professor é uma atividade profissional de biólogo. Pesquisador é uma atividade profissional de biólogo. Tá aqui, ó. E eu tenho meu cargo e função é professor. Tá lá, meu cargo, quando eu assumi a UFSC, lá tá escrito professor no magistério superior. Tá? Não biólogo no magistério superior. Entenderam isso, pessoal? Entenderam aí? Faz um joinha aí no chat ou na... Beleza? Bom, o biólogo ocupante de cargo e função notar suas atividades técnicas, projetos, pode, como ocorre a prestação de serviço. O que significa isso? Eu posso, por exemplo, eu, Glauber, eu
eu tenho um RT de cargo e função da UFSC, como professor e pesquisador na área de biotecnologia, beleza. Agora, se por um acaso vier uma demanda para que eu assine um laudo, né, que eu assine um laudo, e esse laudo não é próximo à minha atividade, mas é um laudo que vai demandar bastante tempo, eu vou ter que fazer uma atividade extra, vou ter que trabalhar, tal, talvez, e vou ter que fazer um monte de coisa. Eu posso assinar uma outra RT, mas é uma RT específica para aquele laudo, para aquele projeto, para aquela prestação de serviço que eu estou fazendo? Sim, eu posso. Tá? Então, eu posso também. Mesmo tendo uma RT de cargo e função na empresa, eu ainda posso assinar ARTs específicas de prestação de serviço dentro da própria empresa. Tá? Bom, aqui fica assegurado sigilo, tá? Aqui eu vou passar isso, tá? Para vocês lerem, tá? O biólogo tem que estar com as obrigações em dia junto ao Conselho de Biologia para emitir sua RT. A RT será efetuada no prazo de 30 dias, ou seja, uma vez que você começa o seu trabalho, teoricamente você tem que ter um prazo de 30 dias para oficializar essa RT, então registrar sua RT no Conselho, tá? Aí tem todo um requisito aqui que a gente vai falar, tá? Sobre como preencher. Eu vou fazer um vídeo mostrando o sistema do CRBio, como que ele funciona para você preencher uma RT, e depois eu vou passar para vocês um documento Word mesmo, tá? Para vocês preencherem uma possível RT de uma determinada vaga de emprego, que eu vou passar para vocês, e vocês vão preencher essa RT posteriormente, tá? Esse vai ser o trabalho nosso, como se fosse no sistema, tá? Vocês vão ver eu fazendo no sistema, mas vocês vão preencher obrigatoriamente num Word, porque a gente não consegue ter uma senha, enfim, no sistema online para treinamento, tá? Tem um recolhimento de taxa, isso é tudo que é taxa dentro do conselho tem, tudo que precisa fazer no conselho tem essas taxinhas, tá? Todo o conselho tem isso, tá? E aí vem uma coisa importante, professor, de novo, só o conselho tirando dinheiro da gente. Pergunta para vocês vão prestar um serviço, que o serviço de vocês fizeram um levantamento e ele custaria R$100, certo? R$100. Nossa, pessoal, muito barato. Tá, mas é um trabalho de meia hora. Você consegue lá fazer uma análise rapidinho e tal, e consegue tocar o serviço e despachar. Beleza. Você vai cobrar lá R$100. Né? Vamos ser melhor. Você vai cobrar R$1.000. Como profissional, vai cobrar R$1.000. Beleza. A taxa de AIT, se eu não me engano, é R$48, uma coisa assim. Deve ter aumentado um pouquinho agora, mas é 40 e poucos reais. E você cobrou R$1.000. Certo? Aí você teve um monte de despesa, gasto, tal, beleza? Tá? Então, o teu custo para fazer aquele processo foi R$800. Quanto que sobrou para vocês? R$200, certo? Errado. Porque você não colocou a taxa bancária da RT no custo do teu projeto. Então, ao invés de você fazer um projeto que vai dar R$1.000, você vai colocar 1.048. Entendeu? Ou você diminui a tua margem de lucro. Credo, professor, tu tá falando muito de capital aqui, pelo amor de Deus, eu não quero aprender isso, não. Mas é assim mesmo. 90% dos biólogos vão à falência quando abrem seu próprio negócio, quando tentam atuar na área de prestação de serviço, enfim, né, na área de meio ambiente mesmo. Né, a grande maioria dos biólogos sofrem com isso porque eles não sabem fazer esses cálculos básicos. A gente não aprende isso na faculdade. Também não precisa aprender agora, a gente pode aprender com o tempo e buscar outros recursos para aprender isso, né? Não precisa ser obrigatoriamente dentro da universidade. Mas, vejam, é só um jeitinho. Imagine se essa taxa aqui fosse R$200. Não sobrou nada. Você cobrou R$1.000, você gastou 800 para ter fazer a sua atividade, e os outros R$200 você vai ter que pagar para o CRBio, porque você tem que emitir uma taxa. Tá, mas não é esse valor, tá, gente? Mas só para vocês entenderem essa lógica. Ficou claro aqui, gente? Então, vou seguir. Seguir o barco aqui, gente. Bom, aí, claro que no cumprimento desses prazos tem processo ético-disciplinar, tem várias coisas ali que a gente vai ver quando falar sobre código de ética também. Outra coisa importante é que a RT ela é sempre individual e por atividade, ou seja, para cada atividade desenvolvida, a gente tem uma RT. Então, se eu faço 10, se eu emitir a RT por prestação de serviço, ou seja, por laudo específico, para cada laudo eu vou ter uma RT. Como é que eu posso
não ter uma RT para cada laudo, se eu for contratado por uma empresa, ou tiver a minha própria empresa, enfim, né, se eu estiver trabalhando dentro de uma empresa, dentro de laboratório, por exemplo, enfim, eu posso emitir uma única RT falando todas as minhas atividades que eu desenvolvo dentro daquela função contratada, e essa RT que a gente chama de RT de cargo e função. Tá? Então, eu não preciso fazer uma RT para cada laudo, mas eu faço uma RT geral, ó, RT de cargo e função, assinatura de laudos na área de X. Pronto. Então, você passa a ter esse registro. Tá? Modificações de contrato devem ser informadas, enfim, a RT deverá ser requerida ao CRBio da sua jurisdição, que se encontra objeto do trabalho. Isso é bastante importante, né? Ó, por exemplo, eu sou aqui de Santa Catarina, eu estou registrado no Conselho Regional da Terceira Região, mas eu fui contratado por uma empresa para fazer um trabalho de levantamento de fauna lá no Mato Grosso. Lá é o Conselho Regional da Primeira Região. Então, onde que eu vou emitir minha RT? Aqui em Santa Catarina ou lá no Mato Grosso? Alguém pode me dizer? Aonde que é a atividade? Vamos ver se vocês sacaram aqui. Teria que emitir lá na região onde a gente está fazendo o trabalho, né? Exatamente. E como é que o CRBio sabe que você está atuando naquela área? O CRBio 1 sabe que você está atuando lá na região do Mato Grosso? Porque para você emitir uma RT, você precisa ter um registro no conselho. Mas o seu registro é aqui em Santa Catarina. O que vocês acham? Como é que eu posso fazer? Olha a jogada, pessoal. Eu sou aqui de Santa Catarina, eu tenho meu registro profissional aqui no CRBio 3, fui contratado por uma empresa para prestar um serviço no Mato Grosso, estou indo para lá, vou lá, presto serviço, volto para cá, minha residência é aqui, meu trabalho é aqui, mas para esse serviço eu fui fazer no Mato Grosso, beleza? Aí já comentaste bem aqui o Renan, isso? É aqui? É isso, né? O Renan comentou exatamente isso. Eu vou lá no Mato Grosso. Mas como é que eu falo, como é que o Conselho Regional da Primeira Região sabe que eu estou trabalhando lá no Mato Grosso? Antes de você emitir RT. Alguém lembra? Isso foi comentado aqui, num dos vídeos. Nós precisamos fazer um registro secundário. Lembra que nós temos 3 tipos tu comunica para o conselho da sua região. Não, você comunica para o conselho aonde você vai estar fazendo, lá daquela região. Então, você tem o teu registro profissional aqui na Terceira Região, em Santa Catarina, mas eu vou atuar nesse projeto lá no Mato Grosso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar um registro secundário para o CRBio 1, dizendo eu vou atuar aqui, e ele tem um prazo de validade de 1 ano, e aí uma vez que você informa para o CRBio 1 lá, que você está atuando lá, e você, tudo ok? Você fez seu registro secundário, você já emite a sua RT naquela região. Tá bom? Então, isso é bastante importante, tá, gente? Vejam, são jeitos. Então, biólogos, você pode atuar em qualquer lugar do Brasil, tá? Pode estar lotado aqui em Santa Catarina, mas você pode atuar em qualquer lugar do Brasil. Mas sempre que você for atuar fora do seu conselho de origem, a gente deve comunicar ao conselho de lá. Tá? Beleza, pessoal? Então tá. Muito bem. Então, no caso... e aí vem uma outra questão, né? Se eu estou trabalhando... Vamos dar um exemplo de eu estou trabalhando num parque estadual, fazendo um levantamento X lá de fauna, de flora, enfim, contratado pelo órgão ambiental, para fazer esse levantamento naquele parque estadual, mas o parque estadual, ele tem 70% da área dele em Santa Catarina e os outros 30% no Paraná. Peraí, Santa Catarina é CRBio 3, Paraná é CRBio 7. Onde eu tenho que fazer o meu registro? Onde é que eu tenho que emitir a RT? Tá? Então aqui na própria lei fala, na própria resolução, o objeto do trabalho permear mais de uma jurisdição deverá ser anotada no Conselho Regional de Biologia em que for desenvolvida a maior extensão do trabalho. Falando em uma área, né, se a gente considerar a área como sendo
o nosso trabalho como todo, eu posso dizer, não, eu tenho 70% da área está em Santa Catarina, então eu vou emitir uma RT apenas no CRBio 3 aqui de Santa Catarina. Tá? Aqui está, para a efetivação da RT, deve ter o registro secundário quando pertinente, né? Esse caso que eu comentei do Mato Grosso. Tá? Bom, a RT pode ser suspensa, né, por o biólogo, enfim, quando terminar a atividade. Ao final da atividade anotada, né, da RT, o biólogo deverá solicitar o encerramento da RT por conclusão ou por distrato. O que é isso? Tá? Conclusão é, terminei o trabalho, encerrei tudo, agora eu vou finalizar minha RT, vou dar baixa, que a gente chama de baixa da RT. E aí, essa baixa, depois a gente vai ter a nossa carga horária, enfim, nosso cômputo de horas, né, dentro do conselho, né, somente quando a RT é baixada, né, quando a gente termina ela. Então, essa baixa de RT, esse encerramento da RT, ela pode ser, terminei a obra, terminei o trabalho, eu acabei, não tenho mais o que fazer, eu encerro, ou por distrato. Distrato é o seguinte, você fez uma obra, você fez um levantamento para uma obra X, tá? Um levantamento de petofauna, vamos colocar coisa diferente. Fez um levantamento de petofauna. Você terminou teu trabalho, você emitiu a sua RT bonitinha quando começou o trabalho, tal, desenvolveu tudo ele, tá, e terminou o trabalho. Muito bem. Terminou o trabalho, entregou o seu relatório para a pessoa que você te contratou, entregou bonitinho e tal. Aí você vai chegar, olha, fulano, eu queria agora você precisa fazer abaixo da minha RT, você tem que dizer que você recebeu o laudo, eu te entreguei, tá tudo certo, encerramos o nosso trabalho aqui, nosso contrato foi feito, beleza, tá. O cara chega para ti assim, não vou. Porque eu tô falindo, eu não tenho mais como te pagar. Então eu não vou assinar nada. Tá? Pô, cara, eu fiz o laudo, fiz tudo pra ti, tá aqui. Né? Não, tudo bem, mas eu não vou te pagar, eu não tenho, eu vou falir, não vou te pagar, tal. Ou seja, ele já talvez até usou teu laudo para fazer a liberação do empreendimento dele, mas ele resolveu não te pagar. Tá? Aí o que acontece? Pô, eu preciso da assinatura desse cara, né, para encerrar minha RT junto ao CRBio e compor o meu acervo técnico. Muito bem, mas o cara não me paga e ele não me assina no final da RT. Posso encerrar? Sim. Eu posso ir lá no CRBio e aí fazer essa baixa por distrato e justificar. O contratante não arcou com as suas... foi entregue o relatório e tal, mas o contratante, estou pedindo baixo por distrato porque o contratante não efetuou o pagamento ainda e eu gostaria já de encerrar minha RT para cômputo do acervo técnico, de horas. Tá? Então, por distrato, é assim, você entre aspas, monocraticamente, eu como pessoa física, biólogo, peço para o conselho, encerra isso aqui, eu não tenho mais responsabilidade sobre esse projeto aqui, tá? Cerrei, tá aqui, eu entreguei tudo, mas daqui por diante eu não tenho mais responsabilidade, então eu encerro a minha RT, tá bom? E isso é assinatura a encerrar por distrato. Por que é importante fazer isso? Vamos usar esse caso, e aconteceu um caso bastante interessante quando eu estava ainda na área de fiscalização, na COFEP, e eu participava daquele comitê, e todas as RTs, o comitê ele tem que dar baixa, ele analisa para dar baixa desse laudo. E também recebe denúncias de profissionais que estão atuando de forma ilegal, e o comitê passa a ser fundamental nisso. O que aconteceu? Teve um caso de uma pessoa que tinha uma RT assinada, não tinha dado baixa naquela RT, tinha entregue todas as documentações certas para o contratante, mas o contratante não quis encerrar a RT dela por algum motivo. E ele alegava que não ia encerrar, enfim. Só que a pessoa já tinha encerrado, a bióloga já tinha encerrado a atividade, já tinha entregue tudo. O que aconteceu? Esse contratante utilizou o número, que ela é registrada, ela tem um número, esse contratante usou essa RT para um outro trabalho. Estava válida, ele usou para outro trabalho. Obviamente que estava válida entre aspas, né? Porque ela não era válida para aquele outro trabalho, era válida para o primeiro trabalho. Mas ele utilizou o mesmo número, tá? Para encaminhar para o órgão ambiental. Isso ficou estranho, porque no órgão ambiental ele percebeu que tinha a mesma RT para dois trabalhos, para dois projetos. E aí começou a investigação, daí foi ver que, na realidade, o cara usou de má fé, usando o número de RT do profissional biólogo, para dois trabalhos, sendo que o RT estava clara que era para o trabalho A e não no A e B.
Tá? Então, o que a profissional fez? Ela baixou por distrato, quando começou a ter esse rolo todo, e, obviamente, acionou a justiça, o contratante, né, por falsidade ideológica, entre outras coisas, que a bióloga foi até orientada a fazer isso, porque o cara usou de má fé, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, terminou o trabalho, atividade, para, encerra, RT e deu. Tá? Então, as RTs, elas vão constituir, toda vez que você finaliza uma RT, ela vai se constituir um acervo técnico do biólogo. O que é esse acervo técnico, né? Esse acervo técnico, ele vai te dizer quantas horas que a gente atuou naquele projeto, naquele trabalho, tá? É mais ou menos isso aqui que eu mostrei para vocês. Então é mais ou menos isso. Lembra que eu falei? Eu emiti uma RT lá de uma cervejaria, aqui, ó, todos estão vendo, né? Controle de qualidade, tá aqui, ó, eu emiti uma RT em controle de qualidade, isso me permitiu acumular X horas, né? Isso foi para o meu acervo técnico, tá? Isso foi para o meu acervo técnico e tá lá. Então, no meu acervo técnico, lá junto ao Conselho de Biologia, eu tenho 800 horas trabalhadas por um projeto, por uma determinada RT que eu tinha na área de biotecnologia dentro de cervejaria, né? Então, obviamente, de produtos e processos fermentativos. E aí, isso me permite depois, então, assinar a TRT. Tá? Isso é importante também porque quanto mais horas eu tiver no meu acervo técnico, né, quanto mais horas eu tiver no meu acervo técnico emitida por RT, se eu sou biólogo formado, não tenho especialização, nem mestrado, nem doutorado, ele passa a ser uma forma do conselho saber a sua atuação, sabe? Passa a ser uma forma do conselho saber que você está tecnicamente habilitado para desempenhar determinadas atividades. Tá bom? Só uma coisa, Lael. Você disse que o mestrado pode ser utilizado como horas para fazer tanto TRT quanto RT, é isso? Isso, você vai ver, depois quando eu passar na parte de TRT, eu vou te mostrar isso, tá? E aí vem a sacada, tá, Estevam? Que é aquilo que eu falei assim, você está fazendo um projeto de mestrado, você registra, você já tem um projeto de mestrado na área de biotecnologia, então, teoricamente, você já está habilitado, tecnicamente, para estar lá na área de biotecnologia em determinado setor, beleza? Por exemplo, microbiologia ambiental dentro da área de biotecnologia. Fechou. Mas, ao mesmo tempo, eu, fazendo esse meu mestrado, eu estou desenvolvendo técnicas, enfim, que pode ser aplicado lá nas análises clínicas. Tá? E o meu projeto está mais... Por mais que o meu trabalho seja na área de biotecnologia, meu projeto está mais vinculado, por exemplo, a análises clínicas. Então, o que eu posso fazer? Registrar o meu projeto dentro da área de análises clínicas, né? Porque o meu mestrado já vai me conferir habilitação para assinar uma TRT para uma pessoa jurídica na área de biotecnologia. E o meu projeto do mestrado vai ter tantas horas que eu vou acumular aqui desenvolvendo o meu projeto, que também vai me propiciar, quando eu terminar meu mestrado, a assinar uma TRT em outra área. Entendeu? Ou seja, você sai do mestrado habilitado para assinar TRT na área de biotecnologia e na área escolher lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, análises clínicas, podia ser outra coisa, tá? Entendeu? Sim, eu entendi, professor. Tá, beleza. Fechou. Bom, eu vou passando aqui, gente, rápido, tá? Então, vocês têm essa resolução aqui, se tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar, né? Então, teste de paternidade, enfim, existe outros, anteriormente regulamento pelo termo de responsabilidade técnica, teor, tal, resolução, tem todo uma outra normativa falando especificamente sobre testes de investigação de paternidade por DNA, né? Aqui fala dele, mas não DNA. Deixa eu ver o que mais aqui. Uma coisa importante aqui, ó, é que se permitiu que, vamos supor que eu estou trabalhando numa área durante já 2 anos. E eu nunca me dei bola em fazer uma RT. Nunca dei bola. Aconteceu comigo, tá? Estava lá trabalhando numa universidade, tinha meu registro profissional, mas nunca emiti RT. Por um motivo muito simples, ninguém tinha me informado que era para fazer isso. Que eu precisava fazer isso. Eu entendia que professor universitário não precisava fazer. Aí,
certo dia, comecei a ler, estudar um pouquinho mais a respeito disso, ainda lá na universidade que eu trabalhava, e disse, opa, peraí, se eu sair dessa universidade aqui e for trabalhar no setor não universitário, e eu não vou ter habilitação técnica, eu vou ficar só com biólogo, não vou ter comprovado que eu trabalhei na área. Ah, mas professor, eu tenho doutorado na biotecnologia? Sim, se eu fosse trabalhar, sei lá, não fosse contratado numa empresa de análises clínicas ou outra coisa, poderia atuar. Beleza, eu talvez não teria um registro legal da atividade que eu exercia lá dentro. O que eu fiz? Eu peguei e fiz uma RT retroativa, desde o momento que eu tinha o conselho de biologia, que eu tinha meu registro profissional e estava atuando naquela universidade, eu fiz um registro retroativo das minhas pesquisas, que eu desenvolvi atividades de pesquisa na área de biotecnologia e saúde dentro daquela universidade. Paguei uma multa, 100 e poucos reais era a multa, porque eu estava falando uma retroativa. O que o CRBio entende, né? O CFBio, o sistema CRBio entende? Que você teria 30 dias, para depois que você começou a trabalhar, emitir sua RT. Mas, por algum motivo, eu não fiz. Né? Então, esqueci. No meu caso, foi por pura falta de conhecimento na época. Né? Mas, então, eu emiti uma retroativa. Eu disse, olha, eu comecei a trabalhar já faz um tempo aqui e tal, mas eu esqueci de fazer, e agora eu fiz. Ou seja, eu regularizei minha situação. Tá? Então, eu posso fazer uma RT que a gente chama de RT retroativa. Né? E, obviamente, que as atividades elas devem ser comprovadas por documento hábil, né? Tal como assinatura, declaração de contratante ou empregador. Então, no meu caso, foi muito simples. Peguei minha carteira de trabalho, tá aqui, professor, tal, minha carteira de trabalho, fiz as atividades, o contratante lá naquela época assinou que eu realmente desenvolvia aquelas atividades de pesquisa, pronto. Então, tá ok. Quando eu vim para a UFSC, qual foi a primeira coisa que o professor Glauber fez? Entrei na UFSC e emiti uma RT, logo que eu entrei na UFSC, a partir do mês que eu comecei a trabalhar. Então, hoje eu tenho uma RT, eu até tenho que ver se ela está por aqui. Ah, não, ela está impressa, está lá na UFSC, senão eu vou mostrar para vocês. Mas está lá, minha RT está ainda aberta, porque eu estou trabalhando na UFSC, desenvolvendo as atividades das quais eu descrevi na minha RT. E quando eu encerrar aquelas atividades ou sair da UFSC, aí eu vou encerrar minha RT. Tá? E eu vou ter, então, esse cômputo de horas lá de atividades desenvolvidas. Tá? Bom, muito bem. Então, pessoal, como eu falei para vocês, essas RTs, elas são para aqueles trabalhos. Então, tanto contratado, que eu vou desenvolver uma atividade na empresa, mas também a partir de um ponto que eu posso ser contratado por uma prestação de serviço. Então, voltando aqui para o meu quadro branco aqui. Mas assim, gente, então basicamente, ó, você tem então cargo e função. Eu só estou escrevendo também, Renan, tá? E a minha letra é bem feia, então tu não está perdendo muita coisa, não. Cargo e função, tá? Ou que é a forma geralmente mais utilizada pelo profissional, que é por prestação. Tá vendo? Tá bem feia a minha letra. Pode falar pro Renan, gente, que não tá perdendo nada. Prestação de serviços, tá? Certo? Então, são as duas modalidades de RT que a gente tem. Quando eu vou usar? Se eu sou contratado, se eu tenho uma carteira de trabalho assinada, se eu sou CLTista, se eu sou estatutário, eu tenho um cargo numa empresa, eu desempenho uma determinada função dentro da empresa, e essa função é constante, ela é corriqueira, enfim, tem uma atividade ali legal, eu vou assinar uma RT de cargo e função. Exemplo, professor universitário fazendo pesquisa na área de tecnologia. Ou, se eu sou contratado por uma prestação de serviço eventual, por um determinado laudo, por um projeto, por um levantamento específico de fauna, enfim, por um trabalho específico, eu vou fazer o RT de prestação de serviço. Beleza? Então, são as duas formas de RT que a gente tem. Bom, aí, pessoal, o que acontece aqui? Então, uma vez que a gente tem a RT, e a gente fez a baixa nela, eu vou ter o nosso acervo técnico. O que é o nosso acervo técnico? Tá? O acervo técnico ele é regulamentado pela Resolução 2014 de 2010. Tá?
em que ele fala sobre esse acervo técnico e ele, basicamente, o registro no Conselho Federal e Regional de Biologia de todas as atividades inerentes do biólogo que você desempenhou durante esse tempo, a partir da emissão das ARTs. Tá? E aí você pode emitir seu acervo técnico. Isso é muito comum, tá, gente? Às vezes, contratantes pedem o seu acervo técnico antes de contratar. Portanto, por exemplo, você vai ser contratado por uma empresa para fazer um levantamento X. Esse cara pode dizer, eu quero antes de contratar, eu quero o teu acervo técnico para ver se você está habilitado para isso. Se você tem horas de trabalho, se você tem experiência, né? Na verdade, nem habilitação, mas experiência na área que ele está te contratando. Então, você pode emitir um atestado de termo técnico, né? E isso aqui pode inclusive ser utilizado pelo conselho para te dar o título que a gente chama de título de especialista, tá? Então, contratado de serviço tá aqui, toda a forma como deve ser solicitado, tal, isso vai ser encaminhado para o conselho, aí a COFEP, que é o... Prof, Oi. esse atestado de termo técnico, eu não entendi, é o conselho que faz pra gente e dá para quem tá contratando? Ou a gente faz essa parte, eu não entendi. Não, aqui, ó, então, toda a sua atividade, sua RT, quando você encerra, ela vai para um sistema, que é chamado de acervo técnico. Sim. Certo? Aí você vai ser contratado por uma empresa, e a empresa te pede assim, olha, antes de você te contratar, eu quero saber tudo que você fez até agora. Aí eu peço para o conselho emitir. Exatamente, aí você pede para o conselho, entendi. o conselho emite um atestado técnico, entendeu? Tá ok, obrigada. Com base no teu acervo técnico. Entendeu? Hoje está meio automatizado, tá? A Giovana, quem perguntou aqui, isso. Gabriela. Viu, Gabriela? Isso está um pouco mais automatizado, você já consegue isso mais de forma online, tá? Então, muito mais rápido, tá? Pelo menos isso. Tá? Bom, gente, então tem várias situações aqui do acervo técnico, depois vocês podem dar uma lida a respeito disso. É bem simplesinho, só para dizer que existe esse acervo técnico. Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Bom, uma vez que eu tenha tempo ou horas, né, no meu acervo técnico, dizendo que eu atuei em um determinado setor, tal, agora eu estou tecnicamente, além da minha graduação, eu tenho, vamos dizer assim, experiência e horas de trabalho, né, registradas, formalizadas no meu conselho e que me permitem agora ser responsável técnico por uma empresa, ou seja, ser responsável técnico ser o responsável por uma empresa como um todo, tá? Então, aí nós vamos partir para a nossa segundo instrumento jurídico que é utilizado dentro do Conselho de Biologia, que é chamado de termo de responsabilidade técnica. O termo de responsabilidade técnica, tá? Ele é emitido para pessoas jurídicas, ó, tá? Pessoas jurídicas, tá? Então, o que acontece? Eu, Glauber, vou registrar a minha empresa, ou a empresa que eu fui contratado no Conselho de Biologia, dizendo que essa empresa desempenha atividades de biólogo, e eu vou ser o biólogo responsável por essa empresa. Então, eu vou ser o cara que vai assinar laudo, vai assinar um monte de coisa, mas que ao mesmo tempo eu vou ser responsável pela aquela empresa, por aquele setor. Tá? Pode ser pela empresa como um todo, pode ser por um grande setor da empresa, pode ser. Isso vai depender de como tu vai caracterizar essa tua empresa, tá? Quem deve ser o responsável técnico pela empresa? Em empresas que atuam na área de biologia, um biólogo. Então, um biólogo que tenha obrigatoriamente a RT, tempo de casa, tempo de experiência, né? Ou outros títulos aqui que eu vou informar para vocês, tá? Então, vejam, a pessoa jurídica com a finalidade básica objeto de prestação de serviço que esteja ligada à biologia, que tem o biólogo no seu quadro, ela está obrigada à inserção no registro do Conselho de Biologia. Então, se eu tenho uma empresa, ou se eu sou contratado uma empresa que trabalha com biologia, que trabalha dentro daquelas grandes áreas de atividade de biologia, essa empresa tem que ser registrada no conselho como pessoa jurídica, e a pessoa jurídica tem que ter um responsável. Esse responsável é um biólogo que vai responder por essa empresa, tá?
Então, as empresas jurídicas elas só poderão dar início à regularidade das atividades do seu objeto social depois do efetivo registro no Conselho Regional de Biologia. Praxe é assim que funciona? Mais ou menos. Se for uma empresa eminentemente formada por biólogos, ou uma empresa nova que tem biólogo que faz todo esse processo, vai ser isso que vai acontecer. Agora, se uma empresa, por exemplo, uma empresa grande, em que tem outros profissionais trabalhando naquela empresa, e até então outros profissionais eram os técnicos responsáveis pelaquela empresa. Mas ela te contratou e agora ela passa a ter um biólogo como responsável técnico para aquela empresa. Então, esse biólogo vai registrar essa empresa no conselho, e ele vai ser obrigatoriamente o responsável técnico por ela, e aí essa empresa passa a ter um registro no Conselho de Biologia, tá bom? Bom, gente, então pode ser empresas com fins lucrativos, ONGs, tá? Tem muita ONG registrada no Conselho, tá? Geralmente essas ONGs, elas têm isenção de taxas de anuidade, porque assim como a pessoa física, né? Nós, biólogos, temos uma anuidade para fiscalização do nosso exercício profissional, as empresas que estão registradas no Conselho também têm uma anuidade, isso depende do dela, né? E também do faturamento dela, muda um pouco aí, já vai mudar um pouquinho a questão de faturamento, com maior faturamento tem uma taxa maior. Enfim, aqui tem todas as empresas que trabalham. Vejam, entidades autárquicas, né, privadas do poder público, né, por exemplo, a UFSC, né, a UFSC ela é uma entidade, é uma autarquia pública, então eu posso ter um biólogo responsável lá por ela, desde que seja atividades de profissionais biólogos ali atuando, poderia ter. Sabe que nas universidades não é bem assim, estou dando exemplo, né? Mas vou dar um exemplo aqui por exemplo, da Casan, né? A Casan desempenha atividades dentro da área de saneamento, mas também atividades dentro da área de biologia. Então, se eu tenho um biólogo lá que é responsável por um setor, enfim, e precisa ter esse registro no Conselho de Biologia, vai acabar tendo esse registro também no Conselho. Organizações não governamentais, elas têm sua inscrição, tá, no Conselho também, podem ter sua inscrição no Conselho, e existe também isenção dessas taxas, enfim, para essas organizações não governamentais, e geralmente entidades públicas, o Conselho não tem taxa, tá? Qualquer empresa que tenha registro no Conselho de Biologia tem que ter no mínimo um biólogo atuando, tá? É até meio estranho ser registrado no Conselho de Biologia e não ter biólogo atuando, né? Fica meio estranho, né? Se eu tenho uma empresa que tem mais de uma sucursal, filial ou escritório, cada sucursal pode ter um responsável técnico, tá? Então, cada uma delas pode registrar a sua unidade na empresa e o seu responsável técnico, tá? Aqui tem todo o encaminhamento que deve ser feito, vou passar à frente, tá? Então, empresas de utilidade pública sem fins lucrativos, elas são isentas. Da mesma forma como pessoas jurídicas, por exemplo, que estão atuando em mais de tem registro em mais de um conselho, também não, se eu não me engano, não precisa pagar, porque se entende que você estaria pagando em duplicidade, né, para o mesmo fim, para a mesma finalidade. Você não pode pagar duas vezes para a mesma finalidade, tá? Então existe essas nuances aí jurídicas que são levantadas para as empresas sociais, tá? Para a empresa jurídica, tá? E todo ano deve ser renovado, né? Então, uma vez que eu faço o pedido de TRT, ele tem validade de 1 ano ou até o dia 31 de março do exercício seguinte. Então, se eu registrei minha empresa esse ano, eu vou pagar a anuidade, em 31 de março do ano que vem vence o meu registro e eu faço uma renovação desse registro, tá? Passando aqui, aqui é uma coisa interessante, isso vale também para biólogo, tá? Que é o cancelamento do registro, né? O cancelamento do registro, tá? Ele deve ser feito pela empresa, né? A empresa não está mais atuando na área de biologia. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, voltando ao ponto que era sobre o cancelamento do registro. Então, assim, gente, eu posso cancelar meu registro como empresa ou pessoa jurídica ou física, no caso, né, se eu quiser cancelar meu registro como biólogo. Quem deve fazer isso é a empresa, né, que deve solicitar esse cancelamento, tá? A gente já aconteceu um caso bem estranho dentro do conselho, quando eu estava atuando lá, foi o seguinte, tinha uma empresa que tinha 2 sócios, né, um biólogo e um engenheiro agrônomo, acho, se não me engano. Então tinha 2 sócios, um engenheiro e um biólogo.
Eles registraram a empresa no CRBio, porque a taxa de registro no CRBio era menor do que o CREA, só para você ter uma ideia. E aí, porque achava era uma empresa de consultoria ambiental, tinha o registro no CRBio, e aí, em algum determinado momento, se separaram essa sociedade, enfim, o engenheiro comprou a parte do biólogo, só que a empresa continuou tendo seu registro ativo, enfim, né, no conselho por anos. Então, cada vez que vai acontecendo isso e a pessoa não paga anuidade, ele vai emitindo uma dívida ativa, né? Então ele vai tendo débito. E o que aconteceu? Em determinado momento, lá, o Conselho Federal de Biologia disse o seguinte: olha, em todos os Conselhos Regionais de Biologia, faça uma varredura, vamos ver quais são as empresas que vocês têm ativas aí, que estão com débito e tal, porque tem um monte de débito, a gente precisa dar conta disso e tal. Bom, foi feito isso, aí foi feita uma comunicação para essa empresa: olha, você está com seu débito e tal, e foi contratado o biólogo, né, o profissional da empresa, porque quem que era o responsável técnico pela empresa era o biólogo, dentro do CRBio. O que aconteceu, gente, assim, que foi até bizarro, o cara, o engenheiro, né, esse cara que passou a ser, até ele não respondia, e depois mandou um e-mail, assim, extremamente desaforado para o conselho, dizendo que era inadmissível isso, porque ele já tinha pedido para encerrar, porque ele já não tinha mais biólogo trabalhando com ele, que a empresa dele não tinha mais nenhum biólogo, que não sei o quê, que o conselho deveria encerrar automaticamente, assim, deu uma chiadeira bastante, foi para a justiça, enfim. O que aconteceu? Perdeu, óbvio, né? Porque o que está escrito no artigo 13, a pessoa jurídica que deve solicitar um novo pedido de inscrição ou propriamente deverá solicitar o cancelamento, né? Então, quem deve, né, fazer o pedido de cancelamento é a pessoa jurídica. O conselho não faz o cancelamento automático, tá? Ele não faz o cancelamento automático. Então, isso tem que ter uma requisição. Senão, isso a gente implicaria em problemas bastante conturbados, porque vamos supor que o conselho cancele um registro de uma determinada empresa que está atuando na área, né, e por algum motivo ela não pagou aquele ano, então agora cancela todo mundo. Não, não é assim. A empresa continua, ela pode fazer a negociação de dívida, ela continua atuando na área de biologia, mas não fez o registro. Então, lembrando que todo pedido de cancelamento, seja de pessoa física ou jurídica, deve ser feito pelo requerente, a pessoa que deve ativamente buscar o cancelamento no conselho. Exatamente para evitar débito, tá, gente? Bom, aqui tem vários procedimentos, tal. Aqui tem uma questão que eu estava discutindo com o pessoal, vou passar rápido aqui, que é uma questão de multa, tal, tá? E vejo que a responsabilidade técnica, TRT, né, ela é de caráter pessoal do biólogo. Então, uma vez que eu assino uma TRT para uma empresa, né, para uma pessoa jurídica, eu passo a ser o responsável por ele. Então, é de caráter pessoal. Mudei eu sou dono de uma empresa e eu mudei o meu profissional biólogo. Não é mais vamos supor, não é mais o Estevão, agora eu estou contratando o Felipe. Eu tenho o Felipe e o Estevão na minha equipe, e o Estevão era o responsável técnico pela minha empresa, mas agora mudou, eu quero ser o Felipe. Então, o que a gente tem que fazer? Comunicar da baixa da TRT, fazer substituição do biólogo responsável pela empresa, que a partir daquele momento é o Felipe, não mais o Estevão. Tá? Bom, aqui, ó. Daí aqui vem a coisa importante, né? Então, quem que é o biólogo que pode ser responsável técnico por uma pessoa jurídica, né? Ter uma TRT. Então, aquele que possui titulação acadêmica, estricto sensu, mestrado, doutorado na área solicitada. Então, a minha empresa é da área de biotecnologia, eu tenho doutorado na área de biotecnologia, então, teoricamente, eu posso assinar a TRT, tá bom? Se eu tenho mestrado, doutorado na área, muito bem. Mas eu fiz uma instituição externa e tal. Faz a validação do diploma de doutorado e mestrado no Brasil, normalmente pode atuar. Possui titulação acadêmica de especialização na área solicitada. Então, o que acontece hoje, por exemplo, eu estou atuando na área de análises clínicas, quero atuar na área de análises clínicas, mas eu não fiz ainda as minhas 600 horas, né, que está aqui, ó. Cadê? Aqui para baixo tem... aqui, ó. Eu não tenho as minhas 800 horas aqui para trabalhar naquele setor, porque eu não tenho o currículo ainda efetivamente realizado com RT. Mas eu tenho uma especialização na análises clínicas. Eu poderia emitir uma TRT de análises clínicas? Sim, porque você tem um título de especialista, lato sensu. Tá? Então, também o lato sensu é importante. Existe um título de especialista que é conferido pela sociedade científica. Então, por exemplo,
A Sociedade Brasileira de Genética, ela confere um título de especialista em genética, tá? Então, se eu fizer lá a prova, os testes que eles conferem, eu posso ter um título de especialista em análises clínicas, genética humana, né? E aí eu posso requerer, então, esse meu título reconhecido pelo Conselho de Biologia como um título de especialista em genética humana, realizado, por exemplo, por uma sociedade científica. E existe ainda um título de especialista que é conferido pelo próprio Conselho de Biologia. Então, o Conselho de Biologia tem alguns títulos de especialista, tá? Que eu coloquei também no Moodle para vocês. Recentemente teve a inclusão de algumas áreas, que uma vez que você tem horas trabalhadas, né, bastante horas técnicas ali, a RT, você pode requerer seu título de especialista, tá? Outra coisa que então, ter um currículo de acadêmico e disciplinas. Então, veja, né, não adianta eu querer atuar na área de manejo de fauna, sendo que eu não fiz nenhuma disciplina de manejo de fauna especificamente na minha disciplina, no meu curso. Eu optei por somente fazer, por exemplo, disciplinas eletivas da área de análises clínicas. E faltou as partes de, por exemplo, de zoologia de campo, né? Vou dar um exemplo, tá? Que louco. Tá? Aliado à experiência profissional de, no mínimo, 800 horas. Ou seja, aquelas ARTs, lembram? Comprovação por meio do histórico escolar e por meio do acervo técnico. Então, como é que você comprova currículo acadêmico realizado em disciplinas? Por meio do seu histórico escolar. Como é que se comprova que você tem 800 horas da área solicitada? Acervo técnico que vem da ART. Entenderam aquela minha figura? Eu emito RT, trabalho numa empresa, tenho uma RT de 800 horas finalizada, agora eu posso trabalhar, ser o responsável técnico pela pessoa jurídica. Tá? Beleza, pessoal? Mais algumas outras situações aqui, eu peço que vocês leiam, né, para ficar claro. Tá? Aqui fala sobre que o biólogo pode assumir, aqui ele fala até 3, né, pessoas jurídicas simultaneamente, mas teve uma mudança, não, desculpa, era até 2, ele teve uma mudança agora que ficou para 3, tá? Então, só para a gente saber que então, um biólogo pode assinar por até 3 pessoas jurídicas simultaneamente, tá? E ela vai ser extinta, então, ou por meio de um requerimento, ou quando o biólogo é suspenso ou cassado no seu exercício profissional, automaticamente ele perde a sua responsabilidade técnica sobre a empresa, tá bom? Passando aqui, vocês podem ler mais um pouquinho a respeito disso, tá? Pessoal, alguma dúvida? Uma coisa a respeito ali de solicitação do RT. Uhum. Eu tenho que pedir mais ou menos o que ele está especializado na área. Tipo, vou fazer, sei lá, um mestrado em virologia, mas eu fiz crescimento bacteriano, então sei fazer, sabe, crescer bactéria, posso crescer, tipo, levedura de cerveja também. Eu posso já colocar, tipo, RT em biotecnologia, produção de muito mais, ou tem que ficar restrito só mais à área principal? Não, você pode. Não, assim, uma outra boa pergunta, Estevam. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa importantíssima, tá? Que é o seguinte, ó, deixa eu achar aqui. Na resolução 22227 de 2010, quando ele fala sobre as áreas de atuação do profissional, deixa eu abrir aqui para vocês verem uma coisa. Quando você vai emitir a RT, evitem, o conselho vai negar, tá? Vai negar, tá? Cada vez está negando mais. Vocês aqui, a gente tem a 227 que fala sobre as nossas áreas de atuação, né? Daí aqui nós temos todas aquelas áreas de atuação, tá vendo? Consegue ver aqui a área de meio ambiente, biodiversidade, todas as sub-áreas de atuação, tá vendo? Beleza? Então, evitem, por exemplo, solicitar uma RT em saúde. Não. Vamos solicitar uma RT em análise de bioensaio e teste de animais. Entendeu? A gente especificar qual que é a sub-área que eu estou pedindo a RT. Tem que ser uma RT em controle de pragas e vetores. Tem que ser uma RT em perícia e biologia forense. Entenderam? Não sei se era essa a tua pergunta, Estevam. Mais ou menos assim. Né? Então, por exemplo, aqui a biotecnologia. Né? Nós temos nosso
título de mestrado em biotecnologia aqui na UFSC, beleza. Então, eu poderia atuar em várias áreas dentro da biotecnologia, né? Mas eu, Glauber, apesar de ter um título de doutor em biotecnologia, eu não tenho segurança para trabalhar com biorremediação. Entendeu? Então, eu não tenho uma RT em biorremediação, mas eu tenho bioinformática, biologia molecular, eu tenho disciplinas aqui de engenharia genética, bioengenharia, certo? Não sei se ficou claro. Tá? Então, evitem colocar a grande área e tentem especificar a sub-área dentro das RTs de vocês. Aí, no caso aqui, né, o cara tem o mestrado em biotecnologia, então, em teoria, quando você for emitir uma RT, por você ter um mestrado, ou uma TRT, por você ter um doutorado em biotecnologia, em teoria, você está apto para tudo isso. Tá? Mas, óbvio que, quando você emite a sua RT, você vai pedir alguma coisa específica aqui. Tá? Eu, por exemplo, na minha, eu tenho biotecnologia de produção, sub-área bioinformática. Tá? Mas eu tenho biotecnologia, mas eu trabalho com, na área de saúde, vamos dar um exemplo aqui, na área de saúde, eu trabalho com gestão de qualidade, por exemplo. Né? Eu poderia fazer uma aqui em bioensaios, análise de diagnóstico biomolecular, tá? Ou análise de histocompatibilidade, tá? Citogenética, enfim. Poderia definir uma área ali. Era isso, Estevão? Eu acho que era mais ou menos isso, era mais, tipo, eu posso usar o meu mestrado para pegar várias RTs, assim, era mais isso, mas... Pode, desde que você consiga comprovar, né, desde que o seu mestrado, obviamente, ele esteja correlato com aquela área que você está buscando, vai conseguir sim, tá? Vai sim. Então, assim, o mestrado, o que eu falei lá no início do curso, né, que nem todo mundo precisa fazer mestrado, nem todo mundo precisa fazer mestrado, né? Precisa mestrado para tudo? Não precisa, mas óbvio que o mestrado, doutorado, ele vai te facilitar nesses trâmites legais lá na frente, tá? Isso com toda certeza, tá? É muito mais tranquilo, tá, gente? Mas olha só, então, quando a gente está falando da... Deixa eu fechar aqui e eu vou compartilhar quando a gente fala sobre a TRT, por exemplo, em análises clínicas, que foi uma das coisas que a gente conversou, das áreas de atuação que teve o pessoal que veio conversar com a gente, né? Então, vejo, para atuar em análises clínicas, né? Então, por termo de responsabilidade técnica, ele é um pouquinho diferente dos demais, né? Ele precisa de algumas características, como, por exemplo, as disciplinas de graduação e pós-graduação cursadas estão aqui, ó. Né? Ah, professor, mas aqui na biologia é biologia parasitária, não é parasitologia. Tudo bem, o nome é diferente, mas o conteúdo programático é o mesmo. Tá? Mas olha o que eles exigem aqui. Ó. Experiência profissional, estágio supervisionado em análises clínicas com duração de no mínimo 6 meses ou 360 horas. O que é isso? Então, além de ter formação em biologia, ter toda essa formação, ter provavelmente uma pós-graduação, né, eu preciso ter isso também, tá? Então, isso é que permitiu com que o biólogo ganhasse a causa para atuar na área de análises clínicas também, né, que o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho de Biomedicina entraram com uma ação, né, dizendo que o biólogo não era profissional habilitado para trabalhar em análises clínicas, assinar. Vejam de quando que é essa resolução. 1993. Tá vendo? Por causa desta resolução aqui, em que estipula X características e se fala disso aqui, ó, dessa duração mínima de 6 meses, 360 horas, é que o Superior Tribunal de Justiça concedeu favorável ao biólogo trabalhar na área de análises clínicas. Porque isso aqui, se a gente for em alguns cursos de farmácia por aí, eles têm um estágio de 6 meses para análises clínicas. Ou seja, cursam isso tudo, mas fazem o estágio de 6 meses. Eles também têm estágio profissional. Só que é curricular, é dentro da disciplina, dentro da grade deles. A gente não tem esse estágio curricular de análises clínicas na biologia, porque ela é muito ampla. Imagina eu fazer um estágio profissional para cada área. A gente ia ficar fazendo estágio curricular o tempo todo, certo? Então, se permite que possa ser feito ou durante, obviamente, a faculdade, né, a experiência profissional, ou depois, né, o estágio supervisionado ou a experiência profissional, tá?
Poderá ser considerada a experiência profissional o exercício efetivo da análise clínica por um prazo não inferior de 2 anos, tá? O que significa isso, né? Nesse caso aqui, até coloquei aqui, né, que o biólogo ele pode ter, então, uma RT, ele está trabalhando na análise clínicas, ele não fez esse estágio supervisionado durante a sua graduação, mas ele atuou, depois ele foi contratado, e atuou dentro das análises clínicas e emitiu uma RT, né? E aí ele está aqui, ó. Nesse caso, ele deve ter uma RT aonde ele atuou no laboratório, tá? Ou estágio de 6 meses. Beleza? Então, só para vocês verem a questão de análises clínicas como é. Existem outras resoluções mais recentes, que eu coloquei essas resoluções para vocês no Moodle, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês verem, que eu coloquei para vocês no Moodle. Então, tem aqui, ó, a resolução 17, que fala do título de especialista. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Alguém só abre o microfone e fala assim, que eu não estou vendo agora o chat de vocês. Agora sim. Dá para ver, beleza. Então vocês estão vendo aí a resolução 17, né? Então a resolução 17, gente, trata de todas as áreas da parte de concessão do título de especialista, tá? Pelo biólogo, todos os requisitos aqui, tá? E aqui mais para baixo tem as áreas, ó. Então, quais são as especialidades que o Conselho Federal de Biologia concede para o biólogo, tá? Tá toda ela aqui, ó. Todas as áreas. Surgiram outras, tá? Foi ampliado essas áreas aqui, especialista. Ó, aqui, ó, na resolução de 2019 é 540, tá? Ele amplia estas áreas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Opa. Deixa eu aumentar aqui. Ele amplia, tá aqui, ó. Então ele coloca mais áreas de atuação que vocês podem requerer título de especialista, tá bom? Por exemplo, não tinha biotecnologia, agora tem, não tinha, se não me engano, biogeografia, tem agora, virologia não tinha, tem agora, então você pode, uma vez que você atuou na área, por exemplo, do mestrado em biotecnologia, mas dentro da área de virologia, você pode requerer para o Conselho de Biologia um título de especialista concedido pelo Conselho Federal de Biologia na área de virologia, tá? Então tem todos os requisitos aqui, tá? Bom, gente, a gente tem aqui os requisitos para atuação na área de reprodução humana assistida, tá aqui todos os requisitos legais, muito parecido com aquilo que foi estipulado para a área de análises clínicas, então tem aqui algumas considerações, né, e o que você pode atuar, o que é, né, o que é habilitação nessa área. Fala também sobre manejo de flora, tá? Então tem aqui sobre quais são as atividades, né, que são consideradas para o manejo de flora para biólogo, tá aqui todas essas atividades, tá? Biotecnologia da mesma forma. Então, na realidade, eles estão tentando agora tornar mais claro quais são as atividades, né, do biólogo, empreendimentos que poderão ser desenvolvidos por biólogo, porque até então, por exemplo, se você tem uma ideia, gente, até esta resolução aqui, por exemplo, de 2019, né, que fala sobre tecnologia e produção, a gente não tinha um abasamento legal muito certo de qual eram os empreendimentos, se, por exemplo, uma cervejaria poderia ser caracterizada como um empreendimento para um biólogo assinar TRT, tá? Então aqui tem outras ali, eu coloquei no Moodle para vocês, tá, pessoal? Então vocês têm a disponibilidade disso no Moodle. Bom, pessoal, hoje o papo era esse, era para a gente, já passou do tempo aqui da aula, mas o papo era esse, para a gente falar, para conversar, expor para vocês essas duas áreas, esses dois instrumentos, né, que nós utilizamos dentro do Conselho de Biologia, da nossa profissão, chamada de ART e TRT, tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês um vídeo, tá? Eu confesso que ainda não preparei esse vídeo, vou tentar preparar ele no máximo amanhã, tá? Em que eu vou mostrar para vocês como fazer uma RT, como se emite uma RT lá no sistema do CRBio, do CFBio. Vou mostrar, por exemplo, a minha RT, como é que ela tá, bonitinha lá. E vou também passar para vocês um exercício, tá? Vou deixar no Moodle, junto com esse vídeo, um exercício sobre como preencher uma RT, tá? Então eu vou fazer um vídeo também explicando a respeito desse exercício, e que vocês vão receber uma
entre aspas, uma vaga de emprego dentro da área de biologia, uma atividade profissional dentro da área de biologia, e vocês vão ter que emitir uma RT para aquela atividade. Então, vocês têm que preencher uma RT, como se estivesse preenchendo realmente uma RT no CRBio, tá? Só que não é via sistema, vai ser no BOC mesmo. Professor, por favor. Essa simulação da RT a gente tem que entregar quando? Se eu não me engano, é para semana que vem, na outra semana ainda. Deixa eu ver aqui. Vocês têm que entregar, tá lá no Moodle, né? Naquela parte de RT lá no final. Tá? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu já disponibilizei isso para vocês. Acho que essa parte de RT não. Mas vai ser para dia 26/11. Tá bom? Eu vou deixar para vocês, a partir dessa semana, tudo bonitinho lá, disponibilizado no Moodle. Essa parte toda vai ficar lá visível para vocês, porque agora está oculta, tá? Então vocês vão ter até dia 26/11, tá? Vai dar tempo de sobra, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza? Lembrando que semana que vem a gente tem nossa última aula síncrona, né? Que nós vamos falar sobre código de ética profissional. Vou apresentar para vocês um pouquinho, discutir sobre o código de ética profissional. Depois vocês vão ter até o final do semestre atividades assíncronas, enfim, os trabalhos que já foi repassado para vocês, do trabalho do PPCC, desse trabalho da RT e os demais trabalhos que vocês podem finalizar na disciplina. Tá bom, gente?